Bem, já estamos de volta, retornando a este assunto tão interessante que é as doenças que acometem as crianças neste período agora de inverno. Doutor Evandro, e a vacina durante a gestação é importante para proteger o bebezinho até 6 meses, no mínimo? Óbvio, e é importantíssimo, inclusive as gestantes entram no grupo de risco. Elas devem vacinar, todas, em qualquer idade gestacional, porque essa imunidade vai proteger o bebê também ali naquele período dos primeiros 6 meses, porque esses anticorpos serão transferidos para a placenta, transferidos para o bebê, que vai dar uma certa proteção para ele também. Que a gente esqueceu de falar naquele questão da proteção dos bebês que não tomam a vacina antes de 6 meses. Isso. Então aí está uma das prevenções. A gestante deve tomar a vacinação, sim, para proteger também o bebê dela. Boa pergunta. Muito importante, porque se a gestante tomar a sua vacina, o bebezinho até 6 meses depois do nascimento está protegido. Isso é importante. Mas agora, mudando um pouco o enfoque de vacina, eu gostaria de saber também quando que o pai pode suspeitar que uma criança está com pneumonia, por exemplo. O que a criança pode apresentar? Bom, a pneumonia, doutor Mário, ela é uma doença que na infância ela é muito, às vezes, inespecífica, dependendo da faixa etária, né? Um bebê, vamos botar aí, do bebê de 0 até 1 ano de idade, como ele vai se manifestar? A febre, que está presente aí em 80%, 90% dos quadros, não é 100%. Gemência, aquele bebê que está gemente, que ele está inapetente, ou seja, ele recusa a amamentação, ele recusa a mamadeira, ele recusa o almoço, ele está pálido, ele tem uma respiração cansada, uma respiração, além de cansada, com essa gemência, né? Está sempre gemendo. O estado geral dele é uma criança que tem um olhar diferente. E um detalhe importante, assim, quando tu baixa a febre dessa criança, ela ainda persiste com aparência muito ruim, né? Então, esse é um diferencial importante entre uma pneumonia e uma gripe, outra pneumonia bacteriana, uma pneumonia viral. Mas é uma doença que se manifesta no bebê dessa forma, na criança maior através do cansaço, da respiração cansada, da presença da tosse, da febre também. Então, a tríade dela é basicamente essa, né? É a tosse, a febre e o estado geral aí comprometido. Mas pode se manifestar de outras formas também. Tem que levar nessa presença desses sinais, principalmente quando a mãe percebe que ela está fora do normal, que o olhar dela está diferente, essa gemência não está normal, tem que levar. Cansadinha, a respiração cansada, chiando às vezes, né? Não quer se alimentar, recusa, e a febre batendo na porta direto, a febre persistente, né? O estado geral vai se comprometendo. Isso é indicativo de pneumonia, né? Aquela respiração cansada é o que a gente usa no Ministério da Saúde, nos locais onde não existe raio-x, até para fazer diagnóstico. Eu gostaria de saber também, porque perguntas que os pais gostariam de saber. Até quando os pais devem se preocupar com a febre do neném? Porque é uma preocupação muito grande com a febre. Doutor... Febre alta, risco, perigo. Até quando os pais devem se preocupar com a febre? Doutor Mário, é uma pergunta difícil, perigosa, porque a gente não pode estabelecer regras, né? Não dá para a gente botar aqui uma receita e falar que, mas eu ouvi falar, o doutor Evandro falou isso, eu vou seguir. Mas febre, a gente considera aí acima do 37,8, 38 graus. E febre alta, 40 graus, não é sinônimo de doença grave. Primeiro ponto, febre alta não é sinônimo de doença grave. E febre baixa também não significa que a doença é banal. Então a gente não pode ter muito olhar diretamente para a febre. Uma coisa importante é olhar o estado geral da criança. Porque quando nós damos um medicamento para baixar a febre, se essa criança melhora, ela brinca, e às vezes é uma criança em idade pré-escolar, de 2 anos, 3 anos de idade, e ela está até apta a ir para a escola, provavelmente essa criança não está incubando uma pneumonia nem uma meningite. Agora é lógico, ela estava com 40 graus ao meio-dia, não vai comer, não vai se alimentar. Aí vem a preocupação da mãe, não está comendo. E tem o direito de não comer.
Até porque uma pessoa com febre, qualquer ser humano seja com febre, não vai ter apetite, não vai ter não vai estar muito animado, né? Mas primeiro tem que fazer o quê? Baixa a febre, dá o antitérmico. Correr para a emergência já, às vezes dá o antitérmico e vai para a emergência. Ah, mas pode dar uma convulsão. A convulsão pode dar com 37,5, com 38, com 39, com 40. Não é porque chegou no 40 que vai convulsionar mais. Então, o medo da convulsão, infelizmente 20% das crianças vão ter uma convulsão na infância. De cada 100 crianças, 20 vão ter uma convulsão febril, que é uma patologia benigna, é uma condição benigna, graças a Deus. A gente não tem óbito nesses casos de convulsão, porque até chegar ao hospital, essa criança já voltou ao normal. Isso dura 30 segundos a 1 minuto, que parece para a família uma eternidade de 20, eles chegam até sem noção no hospital, a gente faz 10 minutos convulsionando. 10 minutos convulsionando é uma coisa grave. Mas o medo da febre alta, porque vai dar uma convulsão, tem que medicar, dar um antitérmico, e essa situação tu não precisa correr para emergência, porque dar um antitérmico para febre é uma coisa que pode medicar em casa, né? E aí sim, entra em contato com o pediatra, ou se a criança baixou a febre e não está bem, ou ela já é portadora de uma doença que já convulsiona, como são as crianças encefalopatas, ou são as crianças que têm crise com epilepsia, por exemplo, aí tudo bem, deve levar de imediato até tem algumas medidas para fazer para não convulsionar. Mas o medo da febre é um medo da febre. Esse é um dilema muito sério que a gente não pode também generalizar. Ah, febre, fica em casa esperando para ver o que vai acontecer. Não. Eu acho que tem que primeiro medicar, dar o antitérmico sim, que a mãe já conhece, já sabidamente o que a criança pode usar, medica, observa, abaixou a febre, está bem? Beleza. Não vou à emergência lotada, tem 50 crianças, vou ficar lá com meu filho por causa de 38 graus, baixei. Quando chega lá na emergência, está ele pulando em cima da cadeira, brincando, sentado ao lado de um cidadão que está com gripe A. Entendeu? Então, esse é, às vezes, tem que ver o risco e o benefício de ir ao pronto atendimento de imediato. Até onde vai a preocupação. Então, uma coisa que tem que olhar bem importante é olhar o estado geral. Porque nós podemos ter uma meningite com 38 e podemos ter uma gripe com 40. Então, como eu falei, 40 graus não é sinônimo de gravidade e nem 38 não é sinônimo de coisa boa. O que tem que olhar é o estado geral. Se a criança está comprometida, muito prostrada, muito abatida, mesmo depois da mãe medicar e que baixou a febre, tem que levar na emergência, sim. Tem que levar no pronto atendimento, ou no pediatra dela, ou levar no pronto atendimento aí da Provida, Socimed e tal. Tem que levar para ser avaliado, desde que ela não volte ao normal dela. Agora, se ela está lá brincando, eu costumo dizer para os pais, tá boazinha, batendo palminha, enfiou o dedo na tomada, está lá igual um foguete, então vai correr para a emergência para não pegar uma doença lá dentro. Espera, aguarda, vê, a febre vai voltar? Vai voltar sim, a febre normalmente dura 24, 48 horas, até que apareça alguma coisa, leva um tempo. Mas, tenta achar o pediatra, encontrar, ter um contato com ele, o que faço, levo agora, levo amanhã, como é que ela está, descreve o quadro dela e vai, para ficar lá 2h30 esperando, às vezes, nesse intervalo a febre baixou, está lá a criança comendo salgadinho, sentada no pronto atendimento, e como eu falei, no meio daquele público. No meio do pessoal com uma epidemia de gripe A, né? Então tem que tomar cuidado, ver, botar na balança, vamos ou não vamos, mas, como eu falei, não é uma regra. Não é isso, quero deixar bem claro, que a gente vai valer para todas as pessoas. Ah, não vou levar porque eu corro risco de pegar uma doença. Não. Isso agora depende da estabilidade de cada pai, da capacidade do pai, né, da mãe, de controlar isso em casa ou não. Tem gente que não tem condições, tem gente que não tem capacidade, que fica muito ansiosa, nervosa, tudo bem, vai levar, tem direito aí ao pronto atendimento, deve, mas a preocupação, porque está com 39, 40, a primeira coisa que tem que fazer é dar um antitérmico. Né? E o banho faz bem? Muitas vezes. O banho faz bem só porque ocupa a família em fazer alguma coisa, mas não baixa, não ajuda. Ela perde um pouco do calor ali e tal, mas é um calor externo, mas isso é regulado pelo hipotálamo, é o centro termorregulador nosso. E uma coisa assim, importante, às vezes dá um antitérmico e 1h30 depois a febre está mais alta. É lógico, cada organismo responde de uma forma diferente. E nós vamos ter, a febre ainda vai atingir o pico dela, para depois o medicamento ser absorvido no organismo e ele entrar em ação, isso pode levar um bom tempo.
É, porque a febre é um sintoma. Na verdade ela é um sintoma, ela é um sinal de que alguma coisa a criança está incubando. Isso. Então, tem que se preparar que nas próximas horas alguma coisa vai aparecer. E uma coisa que a gente deveria alertar os pais, muitas vezes, a preocupação é tão grande com a febre, além de dar um antitérmico, ele já lança mão do antibiótico que tem em casa para tomar. Febre não é sinal de antibiótico, não é sinônimo de antibiótico. 80% das doenças da infância são provocadas por vírus, ou seja, de cada 10 infecções, de cada 10 vezes que a criança tiver febre, ela vai usar antibiótico somente em 2. 80% é viral, ou é gripe, ou faringite, ou bronquiolite, ou uma amidalite viral, ou até uma pneumonia viral, ou uma laringotraqueite, ou uma traqueite mesmo, uma sinusite viral. 80% dessas febres são virais. Graças a Deus que tem aquela lei já há alguns anos para não vender antibiótico. Só para o senhor ter uma ideia depois que foi instituída essa situação de não vender antibiótico sem receita, caiu a queda da venda de antibiótico em mais de 60%. Ou seja, 60% das pessoas usavam antibiótico desnecessariamente. E as complicações também diminuíram. Claro, porque daí nós vamos ter o quê? Bactérias multiresistentes, com doenças cada vez mais difíceis de controlar, com doenças cada vez mais graves, bactérias mais fortes. E diminui a imunidade da pessoa. Com certeza, aí está o prejuízo da criança. Tá aí o prejuízo. A automedicação, o antibiótico que era usado aleatoriamente, o próprio farmacêutico, às vezes não era nem farmacêutico, o próprio balconista às vezes indicava. A mãe já chega na farmácia pedindo, na verdade. Ela já chegava na farmácia pedindo, então, e era livre, podia ser vendido. Então, hoje nós tivemos aí uma redução em 60% do uso indiscriminado do antibiótico. Muito bem. Mesmo assim, ainda há situações que vendem. Muito bem, vamos mais um breve intervalo e já voltamos falando sobre esse assunto tão interessante das nossas crianças.